Olá, começa agora o Revista TST, a sua revista eletrônica com as notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E vamos aos destaques de hoje. Congresso Nacional promulga emenda à Constituição que inclui oficialmente o TST entre os órgãos do Poder Judiciário. Crédito devido a trabalhadores pelo município de Salvador terá que ser pago por requisição de pequeno valor. No quadro Quero Post, você sabe o que é intervalo intrajornada e como funciona esse direito? Tudo isso a partir de agora no Revista TST. A gente começa o Revista TST de hoje com a informação de que o Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que inclui o Tribunal Superior do Trabalho entre os órgãos do Poder Judiciário. Veja agora qual é a importância dessa mudança para a Justiça do Trabalho. Como instância máxima da Justiça Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho teve o registro expresso na Constituição Federal durante uma sessão solene realizada no Senado Federal. Ministros, desembargadores e juízes da Justiça Trabalhista aguardavam ansiosos a promulgação da emenda aprovada pelo Congresso Nacional. Com a mudança do texto constitucional, o Tribunal Superior do Trabalho agora aparece oficialmente entre os órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Com a promulgação da Emenda Constitucional 92, está garantido ao Tribunal Superior do Trabalho o mesmo tratamento dado pela Constituição de 88 aos demais tribunais superiores. Agora está expresso: o TST é o responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista e, dessa forma, é o último intérprete das leis do trabalho. É a chamada reclamação de competência, instrumento que garante a autoridade das decisões da Corte Superior, caso outras instâncias venham a julgar uma ação de forma diferente de uma decisão já tomada pelo tribunal. Para o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, o novo texto é um reconhecimento constitucional da importância do Tribunal Superior do Trabalho. Hoje nós temos, tanto para o Supremo quanto para o STJ, a reclamação para preservação de competência e das próprias decisões. E essa via de acesso direto do cidadão para o TST não existia. A emenda também veio a corrigir. Portanto, é um momento de muita alegria e de muito orgulho para a Justiça do Trabalho, para o TST, nos 70 anos da sua instalação, a promulgação dessa emenda. Para o ministro do TST, Barros Levenhagen, a promulgação da emenda é um marco para a história da Justiça do Trabalho. E pareceu-me que, para engrandecimento institucional, porque o engrandecimento de fato o TST já o tem, que devia se explicitar, hoje ela tem porte constitucional. Então, o Tribunal Superior do Trabalho é uma corte constitucional. Juízes e desembargadores dos Tribunais Regionais do Trabalho também comemoraram o que consideram mais uma conquista para toda a justiça trabalhista. O TST é responsável pela uniformização de jurisprudência e é o nosso tribunal de cúpula e, sem dúvida, vai ser um ganho também para toda a sociedade no aspecto social e trabalhista. E entre as decisões de destaque no TST, a seção 1 de dissídios individuais considerou válida a redução do intervalo para repouso e alimentação dos empregados da Chocolates Garoto, mesmo com o aumento da jornada de trabalho. Saiba mais sobre o caso na reportagem. De acordo com o processo, a Garoto já tinha autorização do Ministério do Trabalho para conceder aos empregados dos turnos ininterruptos intervalo intrajornada inferior ao tempo mínimo previsto em lei, que é de 1 hora. A liberação, no entanto, só deveria se aplicar a empregados não submetidos a serviço extraordinário. Mas o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Afins no Estado do Espírito Santo, o Sindialimentação, considerou a 7ª e a 8ª horas como extras e pediu a compensação do tempo de intervalo suprimido. Em primeira instância, a decisão foi favorável ao sindicato, mas o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo entendeu que a ampliação da jornada não deveria ser entendida como hora extra e reformou a sentença, autorizando o intervalo reduzido. Aqui no TST, a 8ª turma manteve a decisão.
O sindicato levou o caso até a seção 1 de dissídios individuais, onde mais uma vez prevaleceu o entendimento de que é admitida a diminuição do intervalo intrajornada mediante autorização do Ministério do Trabalho quando uma norma coletiva estabelecer jornada de 8 horas para turnos ininterruptos. Os ministros ainda destacaram a súmula 423 do TST, que não reconhece como extras a 7ª e a 8ª horas para trabalhadores submetidos a turnos ininterruptos de revezamento, com jornada superior a 6 horas, definida por meio de negociação coletiva. Eu estou concluindo que não se trata de horas suplementares como referido na norma coletiva e, portanto, entendendo que é válida a redução do intervalo no caso, porque efetivamente não estamos diante de horas extras. Os demais ministros acompanharam o voto do relator. O Tribunal Pleno do TST analisou um caso que colocou em discussão como deveriam ser pagos os créditos devidos a trabalhadores pelo município de Salvador. A repórter Luana Carvalho acompanhou o julgamento que discutiu a diferença entre precatórios e requisição de pequeno valor. Olá, Luana. Olá, Ana. O Sindicato dos Trabalhadores da Área de Limpeza Urbana e de Conservação de Salvador ganhou uma ação trabalhista como representante de um grupo de empregados contra o município baiano. Como não cabia mais recurso, a 13ª Vara do Trabalho de Salvador condenou o município ao pagamento da indenização por meio de requisição de pequeno valor. O crédito deveria ser dividido para cada trabalhador representado pelo sindicato. Mas o município entrou com mandado de segurança, afirmando que esse valor deveria ser pago como precatório. O caso chegou ao Pleno do TST e é o que você acompanha agora na reportagem. Quando a Fazenda Pública é condenada a pagar indenização em algum processo judicial que não cabe mais recurso, o valor devido pode ser quitado de duas formas: por meio de precatório, para valores acima de 60 salários mínimos ao beneficiário, e a outra é por requisição de pequeno valor, em que as condenações são inferiores a 60 salários mínimos diante da Fazenda Federal. Já nos estados ou no Distrito Federal, o valor deve ser inferior a 40 salários mínimos e nos municípios, menor que 30 salários mínimos. E foi justamente esse o argumento usado pelo município de Salvador, já que o valor total devido era de quase R$377 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reconheceu a ilegalidade da condenação, por entender que, em se tratando de requisição de pequeno valor, o crédito requisitado superava os 30 salários mínimos. Mas o juiz responsável pela execução considerou que o valor seria dividido entre os empregados representados pelo sindicato, ou seja, separadamente, não ultrapassavam o limite. O município então entrou com recurso no TST. A relatora do processo, ministra Maria de Assis Calcin, entendeu que o fato de a reclamação trabalhista ter sido ajuizada pelo sindicato não afasta a existência de créditos individuais. Não há dúvida, não obstante, de que os fundamentos que autorizam a determinado substituído exigir o cumprimento da sentença na sua cota à parte são os mesmos que, com maior razão, justificam a execução do título judicial já de forma individualizada em relação a cada substituído, uma vez que, reitere-se, os créditos de cada exequente devem ser considerados individualmente. Ao acompanharem a relatora, os ministros Lélio Bentes e Barros Levenhagen citaram precedentes do Supremo Tribunal Federal. Nas ações em que o sindicato atuasse como substituto processual, não seria possível o fracionamento para fins de expedição da requisição de pequeno valor. Todavia, de lá para cá, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou mais de uma vez no sentido de consagrar essa possibilidade. A jurisprudência mudou, passou a se adotar a possibilidade de pagamento da EPV, mesmo em se tratando de ação patrocinada pelo sindicato. Por unanimidade, o Tribunal Pleno do TST decidiu que o crédito devido pelo município deve ser pago por requisição de pequeno valor. E no nosso site tst.jus.br você pode assistir em tempo real a todas as sessões do TST. Elas são transmitidas a partir das 9 horas da manhã. E no próximo bloco, saiba quais são os direitos do trabalhador quando o assunto é intervalo intrajornada.
Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal para acompanhar as decisões que foram destaque na corte. E o primeiro destaque vem da 7ª turma. Os ministros mantiveram decisão do TRT de Santa Catarina, que julgou improcedente o pedido de auxílio creche feito por um gari, que não conseguiu comprovar a guarda judicial da filha. Em defesa, a empresa alegou que o benefício é um mecanismo de proteção garantido às empregadas e, excepcionalmente, ao empregado que tem a guarda do menor. Mas, para isso, é preciso comprovar a guarda judicial. O trabalhador recorreu ao TST, argumentando que foi criada uma distinção entre homens e mulheres. O ministro relator do caso, na 7ª turma, Cláudio Brandão, entendeu, no entanto, que o princípio da isonomia foi plenamente observado. A decisão na 7ª turma foi unânime. E a 2ª turma manteve decisão do TRT de Goiás, que condenou a Rio Claro Agroindustrial a pagar R$ 1.500 a um ex-empregado agredido em uma ação policial na empresa. Os policiais foram chamados pela empregadora porque os trabalhadores se recusavam a sair do alojamento onde dormiam dentro da empresa para pressionar o pagamento de salários atrasados ou pagos irregularmente. Por maioria, a 2ª turma considerou ser dever do empregador preservar a integridade física dos trabalhadores. Os ministros avaliaram ainda que, para chegar a uma conclusão diferente, seria preciso reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Assim, ficou mantida a condenação à empresa imposta em 2ª instância. E a 4ª turma restabeleceu a demissão por justa causa de um eletricista da Companhia Paranaense de Energia, a Copel. O profissional foi afastado após fazer uma ligação clandestina. O eletricista assumiu ter cometido a irregularidade para favorecer um amigo, mas afirmou que desfez a instalação ilegal para evitar punições. Após a demissão, o profissional alegou à Justiça que a empregadora o impediu de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa durante o procedimento administrativo. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná determinou a reintegração do eletricista ao emprego, por entender que o trabalhador só teve oportunidade de se defender depois da conclusão de uma auditoria. No TST, o relator na 4ª turma, ministro João Oreste Dallazen, teve outro entendimento, por entender que a auditoria não tem papel de punir o empregado, mas apenas de apurar fatos e confirmar eventual falta disciplinar ou desvio de conduta. A reclamada, a meu sentir, observou as aludidas normas procedimentais a que se obrigou expor própria relativamente aos procedimentos administrativos que antecederam a despedida do reclamante por justa causa, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse ponto, colhe-se da sentença transcrita pelo Acórdão Regional que a reclamada, inclusive, concedeu a pedido do reclamante dilação de prazo para apresentação de defesa. Por unanimidade, a 4ª turma do TST restabeleceu a justa causa do eletricista que fez a instalação clandestina. E o nosso giro destaca agora uma decisão da 8ª turma. Uma gráfica de Caxias do Sul vai pagar R$ 10.000 de indenização por danos morais a um consultor comercial dispensado por justa causa um mês depois de entrar com ação trabalhista contra a empresa. Em 2ª instância, o valor da indenização havia sido definido em R$ 100.000. A empresa, então, recorreu ao TST, pedindo a redução do valor, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O relator na 8ª turma, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, reconheceu a ilegalidade da dispensa, mas considerou o valor excessivo. A decisão pela redução da indenização foi unânime. O empregado já entrou com recurso. E chegou a hora de abrir espaço para a dúvida do internauta. É o quadro Quero Post. E quem sugeriu a reportagem pra gente foi a Isabela Rodrigues. Ela postou uma pergunta com a hashtag Quero Post no perfil do TST no Facebook e quer saber se o empregador pode definir o horário do intervalo intrajornada do trabalhador. Bom, a resposta a gente acompanha agora na reportagem. O senhor sabe me explicar o que é o intervalo intrajornada? Intervalo o quê? Intrajornada? Não. Alguns não conhecem um nome específico, mas sabem que tem direito a um descanso mínimo durante a jornada de trabalho,
e aproveitam de diferentes maneiras. Normalmente eu vou em casa levar meu filho na escola. Ele busca meu filho na escola e leva em casa. Mas eu acho extremamente válido, né? Você tem que dar uma parada, tem que dar uma relaxada, senão sua cabeça não aguenta 8 horas seguidas trabalhando. Tira um pouco da rotina, um pouco do estresse, porque o trabalho chega a ser meio maçante às vezes, né? Só dá uma desestressada nesse meio período que ela tira. A lei é bem clara. O intervalo intra-jornada ele foi criado pelo artigo 71 da CLT. E o objetivo desse intervalo, que tem que ser de 15 minutos, quando a jornada é entre 4 e 6 horas diárias, né, jornada de trabalho, e de no mínimo 1 hora quando a jornada é acima de 6 horas. O objetivo desse intervalo é exatamente a recuperação do vigor físico e mental do trabalhador durante a jornada de trabalho. Cabe à empresa definir o momento em que o trabalhador pode descansar, mas com algumas ressalvas. Esse poder é do patrão, de definir o horário do intervalo. Só que o patrão tem que fazê-lo com bom senso. O Tribunal Superior do Trabalho entende que ele não pode conceder esse intervalo nem no começo da jornada, por exemplo, depois da primeira hora de trabalho, o patrão já obriga a pessoa a ter um intervalo, não pode. E nem no final da jornada. Se isso acontecer, isso vai ser considerado nulo. É o artigo 71 da CLT que explica como deve funcionar o intervalo intra-jornada. Além de estipular a duração do descanso, a lei diz que os intervalos não são contados como parte da jornada. Caso o intervalo não seja concedido pelo empregador, este deve pagar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Os intervalos podem ser fracionados quando acontecem entre a primeira e a última hora de trabalho, desde que previsto em convenção coletiva, dependendo da natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho de motoristas, cobradores, fiscais de campo, entre outros do ramo rodoviário e do setor de transporte coletivo. O advogado explica ainda que, caso não haja respeito ao cumprimento do intervalo, o trabalhador tem ferramentas para garantir o direito de descanso. Como o intervalo é uma questão voltada ao bem-estar e à saúde do trabalhador, isso sem dúvida, se houver um descumprimento sistemático volto a repetir, uma coisa é que seja eventual esse descumprimento. Se for eventual, isso gera uma repercussão meramente financeira. Mas se for uma coisa sistemática e até se estenda em relação a outros trabalhadores da empresa, quer dizer, seja uma prática sistemática, isso caberia sim uma reclamação, acionar a Delegacia do Trabalho, para que eles façam uma fiscalização sobre a empresa e apurem realmente o que está acontecendo, para, se for o caso, encaminhar ao Ministério Público. Recentemente, os ministros da 6ª turma do TST analisaram recurso da Toyota contra a condenação de pagamento a um metalúrgico dos intervalos concedidos para cafezinho, considerados como tempo à disposição do empregador. A empresa concedia, além do intervalo de 1 hora para almoço, 2 intervalos de 10 minutos para café, acrescidos no final da jornada. A Toyota alegou que o intervalo de 1 hora e 20 minutos era inferior às 2 horas de intervalo máximo previsto na CLT e que, como 1 hora era contínua, o restante poderia ser fracionado durante a jornada. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, considerou que os 20 minutos deveriam ser tirados de uma só vez, para que se preservasse a finalidade do intervalo de manter a saúde física e mental do trabalhador. A empresa foi condenada ao pagamento dos intervalos, considerados como tempo à disposição do empregador. A relatora do caso na 6ª turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, concordou com o entendimento do regional, que seguiu a orientação da súmula 118 do TST. A súmula diz que os intervalos não previstos em lei representam tempo disponível à empresa. O TRT, ao deferir o pagamento dos minutos de pausa para café como extra, com o raciocínio de que, acrescidos ao final da jornada, realmente atingiriam a súmula 118 do TST, eu realmente acho que ele decidiu de acordo com a súmula. A 6ª turma, por maioria, vencido o ministro Aloísio Correia da Veiga, manteve a condenação da Toyota ao pagamento dos 20 minutos de intervalo como hora extra. E depois do intervalo, outras notícias de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. O Revista TST está de volta. Confira agora outras notícias de destaque.
O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, mediou a audiência de conciliação de dissídio coletivo de greve entre representantes dos trabalhadores do sistema elétrico e das companhias ligadas à Eletrobras. A categoria se comprometeu a suspender a paralisação e a levar a proposta de reajuste sugerida pelo ministro para análise em assembleia. Até o fim das negociações, os dias parados não devem ser descontados. Uma nova audiência foi marcada para o dia 22 de agosto. Estão abertas as inscrições para o seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho, que será realizado em 25 e 26 de agosto no Rio de Janeiro. Os interessados podem obter mais informações sobre a programação em tst.jus.br. O TST lançou a Pesquisa de Satisfação Social 2016 com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços oferecidos. 40 mil advogados cadastrados no tribunal foram convidados a participar. As sugestões serão usadas para aprimorar a atuação da Corte Trabalhista. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a campanha da 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que vai ocorrer entre 19 e 23 de setembro. O objetivo é incentivar toda a Justiça do Trabalho na solução de processos em fase de execução, quando os débitos trabalhistas devem ser pagos. Em 2016, a campanha tem como slogan: "A justiça só é efetiva quando realizada por inteiro". Este ano, o Tribunal Superior do Trabalho completa 70 anos de existência. E para celebrar a data, a Coordenadoria de Rádio e TV do TST montou uma programação especial. E quem conta pra gente é a chefe de redação, Michele Castro. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. Vários setores aqui do tribunal estão preparando diversas atividades para comemorar a data que marca a instalação dos 70 anos do TST. Nós aqui da CRTV exibiremos a partir do próximo programa Revista TST inserções que mostram os marcos da Justiça do Trabalho durante essas 7 décadas. Além disso, será exibido um vídeo especial que trata da ampliação da Justiça Trabalhista durante a comemoração da Ordem do Mérito Judiciário. Também serão lançados uma logomarca dos 70 anos, um selo e um carimbo dos Correios, além de um livro que vai tratar de toda a história da Corte. E não acaba por aqui. Também está prevista na Câmara dos Deputados uma sessão solene no dia 14 de setembro. E aqui no TST está prevista uma exposição no dia 21 do mesmo mês. É com você, Ana. Ok, Michele, muito obrigada pelas informações. Bom, e o Revista TST fica por aqui. Mas se você quiser acompanhar outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho, entre no nosso aplicativo. Lá você encontra informações em texto, áudio e vídeo. Obrigada pela companhia. Tchau!